E hoje o nosso programa é super especial. Tem um convidado especialíssimo aqui, Rafael Vélez. Tudo bom? Oi, olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório Muito E. obrigado, muito obrigado. Na nossa direção, João Paulo Reis. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Pois é, a gente muda de assunto agora porque nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o ator Rafael Vélez. Ele é humorista... Rafa Vélez, Rafa, é isso aí. Vamos ganhar a questão da intimidade. A gente tava no Rafa, né? A gente Rafa. tenta seguir o roteiro aqui. Com S ou com Z? Eu fiquei em dúvida. Z, é porque tem na internet de todos os jeitos. todos os gente. jeitos. Eu Então é falo com que Z. meu nome é com PH e é com É igual a Lara. Mas esse é seu nome Cada hora mesmo? sai É igual a Lara. Nome É igual ou a Lara, nome é com Z. artístico? É meu nome mesmo. É Rafael É Vélez. Rafael Vélez, seu outro Hispânico. nome. É, Hispânico, né? Espanhol. E aí tem muitas versões, inclusive minha Wikipedia tem um monte de invenções também. Tem meu nome errado com coisas que eu não fiz, com coisas que eu fiz com informações Wikipedia não é uma erradas, fonte e aí muito vai confiável. passando para outros lugares. É que aí o povo bebe dessa A sua fonte idade e tá coloca correta, errado. 35 anos. Não, acabei de fazer 36. E o signo, tá correto também ou não? Virgem, perfeccionista. Vamos começar essa entrevista? falando Vamos? do seu começo. Vamos começar essa entrevista aqui? Olha, a gente tá com o imitador da Marília Gabriela. Gabriela. Entrevistar um imitador de Marília Gabriela não deve ser tarefa Não, porque ele fácil. vai querer entrevistar você. Fala pra gente do seu começo, como é que você entrou nessa carreira aí de ator? Desde criança eu já fazia palhaçada, já gostava, tava até falando pro Leandro aqui que eu ficava Fernando. brincando de... Pro Fernando, desculpa. Uma cara de Leandro, mentira. Isso aí quer justificar o erro, né? É, que eu gostava já de ficar olhando televisão e eu criticava. Virginiano, desde criança, eu ficava criticando. Gente, mas ela não tá atuando bem com 6 anos de idade. Ela devia estar falando assim, ele devia estar falando assim. Então já era uma coisa que me chamava a atenção. E aí, já brincando de imitações, essas coisas, criança, fui vendo que eu tinha umas vozes aí. Então acabei seguindo para esse rumo. Na verdade, eu tentei, criança, fazer teatro, só que bullying na escola, eu acabei pegando um trauminha, fui fazer só com 18 anos oficialmente, saí da escola e fui fazer formação de ator no Célia Helena. Aí me formei em 2004 e de lá um diretor, o Edinaldo Freire, que é um excelente diretor de comédia, inclusive, falou que no teatro, se você quisesse funcionar na carreira de ator, ou você entrava num grupo, ou você formava um grupo. E eu era virginiano demais para entrar num grupo, então eu fui formar o meu grupo para ser do meu jeitinho. Aí eu formei um grupo de humor, que era o que eu me identificava mais, para fazer shows, estilo que o Terça Insana fazia na época. A gente era aluno do Luiz Miranda, no Célia Helena, de Vocês corpo. eram a luz do Luiz Miranda. Nossa senhora. Maravilhoso, né? Imagina. E aí ele fazia, então a gente ia assistir ele lá, tudo. Eu falava, gente, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. Aí montei meu grupo, deu super certo. A gente logo em 2005 lançou, que o YouTube estava começando, tal. A gente já lançava uns vídeos que a gente fazia no teatro lá. Aí alguns personagens começaram a vingar e aí chamaram pra fazer coisa na TV e uma coisa foi levando a outra. Aí fomos descobrindo E assim, coisas. você tem uma facilidade para imitações, né? De É. voz. Você acha que isso é um dom ou você foi aperfeiçoando a técnica? É uma coisa X-Men, que eu vou roubando a... Mentira. É meio mística. Eu sou a mística da voz. Eu não sei, acho que é um dom. Eu não sei explicar, então eu não porque nem posso... todo Não foi mundo uma coisa consegue, que eu... né? Não é uma coisa que eu escuto, eu tenho uma ligação do ouvido com a voz. Eu escuto e aí eu acho que de alguma forma eu consigo entender que eu sei fazer aquilo. Então, E hoje meio que você sai. imita quantas vozes? Em- Assim, de pessoas conhecidas, né? pouquíssimas, na verdade. Sério? Eu não considero imitação um monte de coisa que chamam de imitação. Pra mim, eu imito a Marília Gabriela. Imitação, que a gente Você poderia se veste falar até, né? que eu poderia falar que é a de uma pessoa maneira que eu parecida imito com a Sandra ela, Nenberg, eu faço sátiras, eu prefiro chamar assim. sátiras. A Sônia Abrão, eu faço uma sátira. O Felipe Dilon eu imitava, mas ninguém lembra mais que ele existe, né? Ele tava no canto comigo. Aí o que eu fiz? Eu Comigo. transformei em personagem. Por exemplo, o Felipe Dilon eu usei a voz para transformar num personagem. Eu tenho muitos personagens, muitos tipos. Você consegue mutar a sua voz Eu tenho mais de bastante. 30 tipos, 30 contando tipos. vozes e alguns sotaques, algumas coisas assim, formas de falar diferentes. E quanto tempo leva pra você se preparar, desenvolver essa... Depende muito, muito mesmo. A Marília Gabriela, em 2003, 4,
2003 para 2004, quando eu estava nesse processo de querer montar esse grupo de humor, eu estava assistindo, eu tinha um amigo meu que imitava, nem era parecido assim, mas eu achava, era parecido, mas não era tão parecido quanto eu descobri que eu sabia fazer sem querer. Ele falava, e eu falava, gente, que interessante, alguém que imita a Marília Gabriela. Não se falava disso, não tinha imitação da Marília Gabriela. E aí... Foi antes do Wellington Muniz. Muito antes, inclusive, né, Wellington Muniz? Beijo pra você, querida. Porque foi assim, a Marília Gabriela, ela falando num programa, esse meu amigo imitava, eu achava o máximo, não consegui imitar de jeito nenhum, nem tentei. Chamei ele pra fazer parte desse grupo, inclusive. E aí, passando o tempo, um dia, eu assistindo uma entrevista dela, ela soltou um som, por isso que eu falei esse negócio do ouvido com a boca. Ela soltou um som com a boca, era uma coisa... que ela fazia, eu falei... saiu. Aí eu falei, opa, eu acho que eu sei imitar ela. E aí eu comecei, é o que eu tava falando pro Fernando, estudar a cabeça dela. Que é isso que eu acho que é a diferença do ator pro imitador só. Eu fui estudar o personagem mesmo, como ela pensa, o que ela falaria nas situações, como ela reage, quem é ela, de onde ela vem. Realmente estudar a coisa. Então aí acho que alguns personagens saem do nada. Numa brincadeira, a gente conversando, sai uma voz e aquela voz vira um personagem. Então varia muito. Imita um pouquinho, então faz aí umas pra gente ver. Marília Gabriela, vamos fazer agora um bate-bola, um jogo rápido aqui comigo, todo mundo ou não? Eu converso hoje com esses meninos do Observatório E. Por que não G de Gabi, meninos? Tem o G também que eu sei, mas eu queria saber por que aqui hoje não é G de Gabi. Façamos ele ser G. Vamos fazer ele ser G. E Al, sua pergunta. Bom, você começou falando, né, que você começou já pequeno, né, olhando, vendo o pessoal na TV e fazendo críticas sobre isso e tal. Mas quando você saiu do Célia Helena, você acabou montando um grupo de teatro, né? Eu queria saber se você tinha já você almejava chegar na TV ou se você acabou se encantando com o teatro no decorrer do tempo. Como que a relação teatro e TV para você? Eu sempre fui fascinado pelo teatro, pela liberdade de você fazer qualquer coisa. A TV, como é uma coisa muito imagem, né, muito visual, você acaba ficando restrito dia, né? E você fica restrito ao teu biotipo. E no teatro você pode ser todo mundo que você quiser e mais alguns, um pouco. Tudo mesmo. Na voz também, mas isso foi uma coisa mais pra frente. Eu fiquei muito sempre com medo, porque sempre me falaram que a dublagem, a coisa que eu também gostava de brincar, era um núcleo muito fechadinho, que pagava pouco, então eu nem fui atrás. E aí o teatro me dava essa liberdade, tanto que eu briguei muito em sala de aula no Célia Helena na época, porque geralmente muita mulher que faz teatro e poucos homens. Aí, tá vendo? Um lugar que tem mais mulheres do que homens trabalhando. E aí, tinha papéis femininos que eu também queria fazer. Porque eu falava, poxa, eu tô na escola, eu quero poder explorar aqui, né? E aí... Baixava o Luiz Lobianco pra você lá atrás já. Lá atrás. Querer interpretar a mulher. Eu queria fazer tudo, na verdade. Criança, mulher, velho. E ali eu sentia que era a oportunidade onde eu poderia explorar mais. E aí quando acabou eu falei, eu vou montar meu grupo onde eu puder brincar de tudo que eu quiser. E eu acho a comédia, como ela é a crítica com uma lupa, né? A comédia é isso, você pegar uma verdade, botar uma lupa em cima, ampliar aquilo de uma forma, exagerar tanto que fica engraçado, né? Mas não deixa de ser uma crítica, uma cutucada na... Você falou que o teatro e depois você... colocando no YouTube, te levou pra TV. Mas qual foi o primeiro papel que você fez na TV? Foi assim, eu fazia a Tônia Abrão, que era essa sátira da Sônia Abrão. E aí também fazia a Marília, mas o que estava no YouTube era a Sônia Abrão. Daí eu fui fazer me chamaram para ir no Pânico, no programa de rádio. E aí eu fiz várias vozes, inclusive a Sônia Abrão. E aí eles queriam botar no Pânico. Já tinha feito entrevista, mas aí não conta, né? Não seria uma participação na TV, entrevista em alguns programas para divulgar a peça. Aí no Pânico me chamaram para fazer no estúdio, no cenário da Sônia Abrão, a versão da minha Tônia Abrão. Isso em 2006. Na Rede TV ainda. Na Rede TV ainda. E aí eu fiz a própria Sônia Abrão tava lá. O maquiador da Sônia Abrão me maquiou, então, para ficar mais parecido e tal. Foi muito legal. E dali eles me chamaram para fazer outra coisa. Aí o pessoal do Super Pop, porque era da Rede TV também, tinha o contato,
me convidaram para fazer uma participação na Luciana Gimenez, que era para fazer a Sônia Abrão. E nos bastidores eu imitei a Marília Gabriela. E aí eles falaram, não, vamos fazer a Marília Gabriela. E aí isso em 2007, eu no Super Pop fiz um quadro que era a Gabi entrevistando um sósia do Ronaldinho. Com um cenário, com vários óculos na mesa, com, enfim... Né? Então esse negócio de muito óculos foi você que antecipou, até, inclusive, né? Inclusive os porquê, absolutamente tudo fui eu que antecipei. Sem querer dar um shade aqui, mas é verdade. Temos provas em vídeo e datados. Mas enfim, tudo bem, acontece. Depois que eu fui descobrir como é que a televisão funcionava. Porque eu venho do teatro, esse lugar generoso onde as pessoas, né, estão fazendo pelo coletivo. E não pra si, enfim. E aí na TV eu fiz esse negócio na Luciana Gimenez, que deu certo, e eles me chamaram para virar um quadro que seria chamava Humor em Edição Extraordinária. Então eu fiz um quadro durante 3 meses na Luciana Gimenez, onde eu fazia a Marília, fazia a Sônia, fazia o Paulinho, que é a criança que eu faço, fazia o Felipe Dilon, que na época ainda era muito relevante. E dali me ligaram do Tom Cavalcante para participar de uma roda de imitadores. E aquilo me incomodava, porque eu não achava que eu era um imitador. Eu falava, eu vou lá para ficar fazendo a Marília Gabriela só enquanto todo mundo faz Silvio Santos, Lula, eu falava, não quero. Tom Cavalcante no teatro ou na TV? Não, na época que ele estava no show do Tom. Na Record, exatamente. Isso era 2008. E aí, no show do Tom, eles ficaram insistindo. Eu falei assim, se fosse um quadro da Gabi entrevistando, aí pra mim faria mais sentido. Então eles providenciaram, foram muito legais, o pessoal da produção, porque o Tom queria mesmo. O Tom já gostava da Tônia Abrão. E aí ele falou, eu quero que ele faça a Marília aqui. Faz um pouquinho da Tônia Abrão, então. Na verdade ela é mais o jeito. É mais visual. Eu faço já, eu vou fazer. Ela fala muito separada. Muito repetido. Assim, viu, gente? Tudo bem com vocês? Eu vou falar que hoje a tarde é minha, tá bom? Roda da fofoca com os meninos do Observatório viu, gente? Então a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, que agora a gente vai falar de coisa boa, viu, gente? Que é a Top Term, viu? Enfim, era uma coisa assim. Ela fala tão separado, né, gente? Porque ela vem do rádio mesmo e ela não deixa buraco nenhum minuto. Então ela respira um pouco errado e fica, quando você vai falando, ela fica. É isso mesmo. É mesmo. Olha só que bom. Ela não para, não deixa buraco nenhum acontecer. Enfim. Aí lá no Tom, eles propuseram fazer essa Marília Gabriela, eu fiz e a Hebe assistiu. Aí a Hebe pegou, eu dei o telefone no ar, que era para contatos de show, essas coisas. A Hebe pegou o telefone e ligou. Oi, eu amei, eu adorei, parecia uma mulher. Quem é? É a Hebe. Eu falei, não é possível que a Hebe Camargo catou o telefone dela, tá me ligando. E falou, eu queria que você fosse no meu programa, você tá contratado. Então eu falei, não, Hebe, vamos agora no seu programa. E aí ela me chamou, eu fui fazer o programa dela em 2008, fim de 2008, e fiquei 3 meses também. Aí eu fazia o Paulinho uma semana, na semana seguinte Marília, e assim alternando. E ela amava, porque ela é muito amiga da Marília, ela era muito amiga da Marília Gabriela, então ela se divertia muito. E aí desse quadro, a menina que trabalhava como claque na plateia da Praça Nossa também trabalhava na plateia da Hebe, que era a Didi, maravilhosa. E ela falou pro Marcelo de Nóbrega que tinha um menino que estava lá na Hebe, que fazia tal. Aí o Marcelo gostou e falou, vem fazer um teste aqui. No dia que me ligaram que me chamaram para fazer esse teste na praça, me chamaram no Pânico para entrevistar a própria Marília Gabriela de Marília Gabriela. Falaram, a gente gosta do que você faz na Hebe, vem aqui fazer com a gente o negócio. E era no mesmo dia. Por sorte, eu consegui fazer os dois. Um era no Rio e outro em São Paulo. Eu fiz na praça e em seguida peguei o avião pro Rio. Fiz a Gabi com a Gabi, de qualquer jeito, qualquer roupa, qualquer peruca. E foi super bem. Só que o Pânico tinha aquele esquema de... como é que eu posso dizer? Um humor mais... apelativo. Mais de humilhação, sim, tal. Sim. Mais bullying, vamos dizer. Né? Era pra você tinha que achar o calo do artista pra pegar. E eu não gostei de fazer aquilo, necessariamente. Mas eu tava fazendo, porque TV e tal. E a praça já me dava mais esse tesão do teatro. De eu fazer personagens e tal. Pô, mas o Pânico tá em evidência pra caramba, por que você não vai fazer e tal? Porque eles perguntaram, e aí, você vai fazer praça ou vai fazer aqui? Porque eu tava gravando os dois. Eu fiz dois Pânicos, 2 programas do Pânico e tinha feito 2 da praça.
Aí eu falei, vou fazer praça. E na praça você seguiu um roteiro. Aí na praça, aí um ano depois, com a falta de Marília Gabriela, apareceu uma Marília Gabriela no Pânico. Foi isso que aconteceu. Aí eu fui fazendo praça e na praça eu tive a chance de botar o Paulinho, o Osório, que é um outro personagem que eu tenho. Então lá eu pude explorar muito mais e o nome Rafa Vélez continuou, porque no Pânico ficava uma coisa meio apelido, né? Fiquei 2 anos e meio na praça para 3. Aí rolou uma oportunidade de fazer um teste na Globo para fazer um novo humorístico, seria isso. Aí ia ser um laboratório, um núcleo de humor. Aí eu passei nesse teste, e como eu não tinha contrato fixo com a praça, eu falei que eu ia tirar umas fériasinhas, porque eu não sabia se eu ia ficar ou não no negócio lá, e fui fazer. E aí deu certo, o programa não deu certo, não virou nada, que a gente fez esse laboratório, a gente ficou 6 meses trabalhando em cima disso, saiu uma websérie disso só. Era para ser um shopping com várias coisas acontecendo, vários personagens, estilo TV pirata. Acabou não vingando, aí essa websérie que a gente fez no paralelo foi pro Globoplay, um dos primeiros... Globoplay não, era G-Show ainda. Uma das primeiras coisas. E um dos personagens que eu fazia nesse laboratório era um manobrista vesgo. E aí a menina, a produtora de elenco, me viu de vesgo e falou: nossa, a gente tem uma participaçãozinha no Macho Man, que é um seriado que tava rolando na Globo na época, da Fernanda Young e do Alexandre Machado, que ele é vesgo, é bichinha vesga, ela falou assim. Eu falei, querida, bora. E aí eu fui fazer e o diretor gostou do que eu fiz e me chamou pra entrar fixo pro Macho Man. Daí dali eu fui fazendo outras coisas, daí eu fiz coisas no Domingão do Faustão, fiz... Fez Salve Jorge também? Aí me chamaram por causa disso também, porque lá tinha um negócio, né? Quem faz gay, aí você já marcaram. Ele é gay, ó, bota ele lá. E aí eu fiz o Salve Jorge, que era o primeiro traficado pra Turquia e tal. E foi uma cena muito legal, a entrada desse personagem, porque era um drama, né? E, meu Deus, quanto tempo que eu não fazia drama, que delícia. Acostumado. E eu não queria deixar caricato e tal, então foi um trabalho muito... E era uma novela das 9. Era uma novela das 9. E a gente teve... Eles me mandaram filmes sobre o tráfico humano, uma coisa super pesada, não dava pra ir brincar, né? Então foi muito gostoso ter essa experiência. Dali eu tentei... Eu fiz teste no Zorra. Não sei por que não foi ao ar. Rolou, mas no Zorra. Na época, isso em 2013, por aí. Não foi ao ar, aí fiquei sem nada nessa época assim, daí rolou o Faustão, era um quadro de improviso que a gente ficou 2 meses fazendo testes e etc, até selecionar o elenco. Foi ao ar 2 vezes, o Faustão não gostou, e a gente não continuou, daí tinha um outro quadro que era uma fila, aí eu fui parar nessa fila e foi assim. Daí de lá, em 2014 eu fiz outro teste no Zorra, e aí entrou os personagens Brisa e Maresia, que eu fazia junto com o Marco Barreto. E foi a última coisa lá que eu fiz. Assim. Na Globo. Aí acabou, eu quis montar meu canal no YouTube, começar a investir nessa parte. Do YouTube agora eu já fui pro Instagram, que é bem aquilo que eu tava falando. Essa coisa de diminuir o tempo, eu acho que tá agradando mais as pessoas. Então, eu também fui reduzindo a coisa pro Instagram. Então, hoje eu tô com a proposta de trazer um vídeo por dia no Instagram de algum personagem diferente e fazer essas dublagenzinhas pra entreter. Pronto, resumo da minha vida, obrigado. Só o pessoal já saber também. @Rafa com PH, gente, Vélez, Velez. E o canal é AP do Rafa. Você pode procurar por Rafa Vélez no YouTube, que é mais fácil de encontrar do que acho que AP do Rafa.